Olá, quero saudar vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Felizes estamos para começar mais uma celebração, um culto aqui presencial, nesse local que é reservado para adorarmos e sermos igreja, uma adoração comunitária, e nós fazemos tudo isso em nome de Jesus. Você que está nos recebendo nessa transmissão, nosso agradecimento, que você seja plenamente abençoado também nesses instantes. Para a gente começar, eu queria a participação aqui do Marco. Marco, você pode orar para a gente aqui, ao microfone, e entregando para Deus as nossas vidas, esse tempo também. E se você puder estar acompanhando nosso irmão Marco em oração, você fique à vontade com relação a isso, tá bom? Vamos orar juntos, amados. Pai eterno, quero te agradecer por mais esse dia, essa oportunidade de estar aqui junto com os irmãos, Pai, de conhecer um pouquinho mais da Tua Palavra. Queremos entregar também esse culto em adoração ao Senhor e que use através do pastor, Pai, que ele possa edificar cada dia mais a cada um de nós. Entregamos esse culto em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, obrigado, Marco. Ok, vamos louvar conjuntamente. Está aí o Fernando preparando algumas canções para isso. Vamos adorar a Deus dessa forma. Você é convidado a estar conosco. Bom dia, igreja. Graça e paz. Vamos ficar de pé. Vamos louvar o Senhor, adorando a Ele em todo tempo. Há uma história que hoje vou te contar. Parece um sonho, mas é real. História de um homem, história especial, história linda sem igual. Há uma história que hoje vou te contar. Parece um sonho, mas é real. História de um homem, história especial, história linda sem igual. História de amor, história de um pai que deu seu filho por me amar. Amor tão sublime, amou-me demais. Amor perfeito, amor de um pai. Essa história teve um final feliz, mas muita gente não dá valor, que esse homem algo nos mostrou. Sua palavra, seu amor. Essa história teve um final feliz, mas muita gente não dá valor, porque esse homem nos mostrou. Sua palavra, seu amor. História de amor, história de um pai que deu seu filho por me amar. Amor tão sublime, amou-me demais. Amor perfeito, amor de um pai. História de amor, história de um pai que deu seu filho por me amar. Amor tão sublime, amou-me demais. Amor perfeito, amor de um pai. 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 Salvador maravilhoso, Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar. Oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me
me vem abraçar. Na noite escura da alma, tu vens comigo andar. Oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos. Por isso vamos louvar. Pois desta graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso, infinito, Deus que não cansa de amar. Em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos. Por isso vamos louvar. Pois desta graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso, infinito, Deus que não cansa de amar. Em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos. Por isso vamos louvar. Pois desta graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes Pois dessa graça que salva, que sara, só o Senhor pode nos dar. Essa semana, uma das madrugadas ali que eu me coloquei diante de Deus, aquele momento que você diz assim, Deus fala comigo. E não sou muito de abrir a Bíblia, de esse horóscopo, mas eu abri a palavra de Deus e deu exatamente um versículo que dizia assim, que Deus estava furioso, né? As versões mais contemporâneas, né? Deus estava furioso porque eles não creram. Talvez o que embaraça a nossa vida não seja realmente o momento, a situação que nós estamos vivendo, mas a nossa incredulidade. Deus não muda. A palavra de Deus diz que Ele é imutável. E essa graça que nos sara, que nos salva, só Ele pode dar. Então eu quero convidar você nesse momento a curvar a sua frente diante do Senhor e trazer as memórias, trazer a sua memória, né? As promessas de Deus para a sua vida. De que estará conosco todos os dias, de que Ele alimenta os lírios do campo, as aves do céu, muito mais. O Pai cuidará dos seus filhos. A promessa do descanso, que Ele diz que aquele que habita na minha presença, a minha sombra encontrará descanso. Temos paz, temos provisão, temos todo o cuidado de Deus sobre a nossa vida. O Senhor é maior do que as batalhas que nós enfrentamos, porque Ele é o nosso general. Pai, diante de Ti nós nos apresentamos aqui reunidos. Queremos, ó Deus, humildemente dizer que nós somos o Teu povo. Numa manhã de domingo, temos o privilégio de nos encontrarmos, sabendo, ó Deus, que esse tempo está próximo, remido, de que nós teremos essa liberdade, ó Deus, mas nós ainda nessa geração podemos nos encontrar, podemos ler a Tua palavra, que ela é viva,
Nós nos relacionamos, ó Deus, com pessoas que não têm esse privilégio. Esquecemos de que o Senhor tem ainda nos dado. Por isso, ó Deus, renova nesta manhã, na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos, os que estão aqui e aqueles que estão nos ouvindo, onde eles estiverem, através dessa transmissão, traga-nos a memória de que Tu és um Deus presente, que Tu és o príncipe da paz, Tu és o Senhor dos senhores, e a Tua promessa de que a Tua misericórdia se renova a cada manhã. A Tua fidelidade nos alcança. Louvado seja o Teu nome, exaltado seja o Senhor. Apresentamos, ó Deus, de pé na Tua presença, as dificuldades que temos enfrentado. Cada um dos meus irmãos aqui está dizendo agora para o Senhor: acolha, Deus, recolha nos Teus braços cada pedido e trata cada um com longanimidade e misericórdia. Mesmo aquelas coisas que nós pedimos por nossa insegurança, por desconhecer os Teus propósitos, nós clamamos nessa manhã a revelação da Tua vontade sobre nós, a revelação da Tua vontade sobre a Tua igreja, porque tanto individualmente quanto o corpo de Cristo, nós não queremos falhar. Por isso, ó General, vai à nossa frente, vá nos dando a direção, porque nós dependemos do Senhor e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Por isso nós Te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só Tu nos podes dar. Só Tu nos podes dar. Você pode assentar. Nós gostaríamos nessa hora de, como igreja, trazer uma palavra ao nosso pastor, né, como presidente da igreja. Eu, pela primeira vez, eu vou fazer uma coisa que eu gostaria muito, é mandar no pastor. Então, eu vou convidar o pastor a sentar aqui onde ele manda a gente assentar. Porque é chato sentar aqui na frente, né? Então, hoje ele vai ver. Eu gostaria de chamar o Fabrício, que vai ter uma palavra em nome da igreja, e depois eu vou passar a palavra ao Leonardo. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. É prazer estar aqui, prazer estar diante desse grande homem que conheço há muito tempo, e pouco tempo que eu decidi ser ovelha dele, mas antes disso eu tive o prazer de conhecê-lo fora daqui, jogando tênis, né, camarada? Foi muito bom, foi prazeroso conhecer ele sem o título, né, de pastor. Então foi um prazer, porque pude ter um amigo antes de ter um pastor. Isso é um privilégio. E com certeza eu sei que qualquer um aqui pode tê-lo como amigo antes de pastor, se você quiser. Ele tem livre acesso, né? Mas em nome da igreja, pastor, eu quero dizer para você o nosso muito obrigado. Nosso muito obrigado pela dedicação, porque sabemos que todo dia, ao seu acordar e ao seu dormir, a sua cabeça e seu coração pensa em nós. Pensa na igreja do Senhor, pensa no chamado que o Senhor deu a você. E temos a certeza, porque somos abençoados por tudo aquilo que o Senhor tem dado a você e o Senhor transmitido a nós. E somos gratos por isso. Eu, em nome de toda a igreja, todos os ministérios, que o Senhor sabe muito bem, louvamos a Deus, somos gratos mesmo por ter o Senhor como nosso líder, como nosso pastor, como nosso amigo, e queremos presentear ao Senhor. É uma lembrança, mas receba como um carinho de Deus mesmo, e quero orar pelo Senhor, junto com a nossa igreja,
Fica à vontade. Irmãos, vamos orar por ele? Estenda sua mão, se você puder ficar de pé. Vamos orar por ele. Deus, aqui estamos diante do Senhor e junto com o nosso pastor, aquele que o Senhor designou a cuidar de nós, suas ovelhas. Somos gratos ao Senhor pela vida dele, pelo coração, pela alma, o amor que o Senhor tem dado a ele para nos suportar, para nos guiar, para nos ajudar, para trazer e transmitir a sua palavra, o seu amor, a sua graça para mim e para toda a igreja, Pai. Te pedimos que o Senhor continue conduzindo, dando sabedoria, discernimento, graça, amor, paciência para conosco, Pai. E que em nome de Jesus nós somos gratos por isso e queremos sim permanecer junto ao Senhor e junto ao seu Filho, ao nosso pastor, Pai, que o Senhor conduza a vida dele e a vida de toda a família dele, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Valeu. Então, aí eu pego. O que eu faço? Eu pego esse fio de lá. Não, aqui tá ótimo. Aqui tá, fechou. Isso tudo aqui vai desembocar no aniversário do nosso pastor, né? Perdão? Ok, deixa mais perto. Então eu gosto muito dessa ideia de falar de um texto e moldurar o texto com outro texto da Bíblia, de modo que tem uma relação entre eles. Um ajuda a explicar o outro. E a gente já tem mencionado algumas coisas aqui no nosso culto, muito relevantes para isso, para essa data. É mau contato. E o outro, então. Foi, isso. Vamos lá. O que é que tem a ver, gente? Eu não lembro, mas vamos continuar. Então, por exemplo, a figura do pastor, eu gostaria de abrir essa fala com essa figura do pastor, que já foi mencionado pelo Fabrício, aí, já foi a primeira coisa. Existe uma figura do pastor muito clara em Jesus. Ali em João 10, que é o texto de moldura, quando Jesus se refere a ele mesmo como o bom pastor, né? Ele diz assim: em verdade lhes digo que quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobre pelo outro lugar, esse é o ladrão e salteador. Porém, quem entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhes pertencem, vai na frente delas. E elas o seguem porque reconhecem a voz dele. De modo algum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. E eu acho que a gente tem dificuldade de compreender isso até hoje, porque existem muitas camadas de sentido nisso que a gente vai descobrindo na nossa vida com Jesus mesmo. E o texto em que eu gostaria de trazer mais assim é em Gálatas 4. Eu gostaria de submeter aos irmãos que Gálatas é um exemplo disso que Jesus está falando. Um exemplo de um rebanho
que começou a ouvir uma voz errada e precisou vir um pastor e lembrar as ovelhas da voz correta e quais são os critérios dessa voz. Na minha concepção, quando eu leio só o texto de João, sempre me parecia uma coisa muito automática, assim, né? Olha, a gente conhece o pastor, depois disso, o bom pastor, no caso, a gente conhece o evangelho, a gente conhece a pessoa de Jesus, e depois disso está tranquilo, né? O que vier de errado, a gente vai assim, num estalo de dedos, a gente já se toca que não é por ali, e eu acho que o que a história da igreja traz, o que a nossa história pessoal nos traz, é que isso não é automático. Existe nessa escutar de vozes um embate, cuja figura, a função pastoral, ela é crucial, né? Então, aqui o texto de Gálatas 4, a partir do verso 8, eu gostaria de ler, eu vou ler na nova versão transformadora, que diz assim: antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses, que na verdade nem existem. Agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, porque desejam ir atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos desse mundo? Vocês insistem em guardar os dias, os meses, as estações, os anos. Temo por vocês. Talvez meu árduo trabalho em seu favor tenha sido inútil. Irmãos, peço-lhes que sejam como eu, pois eu também sou como vocês. E vocês não me trataram mal. E certamente se lembram de que quando eu estava doente, que eu estava doente quando lhe anunciei as boas novas pela primeira vez. Essa ideia de que Paulo parou em Gálatas, na Galácia, pela primeira vez, porque ele teve uma doença e foi muito bem recebido, e ali pregou o evangelho, uma vez que estava ali. Embora a minha saúde precária fosse uma tentação para me rejeitarem, vocês não me desprezaram, nem me mandaram embora. Ao contrário, acolheram-me e cuidaram de mim, como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo o próprio Cristo Jesus, que aconteceu com a alegria que vocês demonstraram naquela ocasião. Estou certo que, se fosse possível, teriam arrancado os próprios olhos de vocês e os teriam dado a mim. Acaso me tornei o inimigo de vocês porque digo a verdade? Já vamos explorar o contexto disso aqui. Os falsos mestres, está aí o contexto, aliás, estão extremamente ansiosos para agradá-los, mas as suas intenções não são boas. Querem afastá-los de mim para que dependam deles. Se alguém deseja agradá-los, muito bem, mas que o faça sempre e não só quando estou com vocês. Ó meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando por outras vezes pelas dores de parto por sua causa, e elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido com vocês. Olha só, a dor de ensinar uma igreja a ser igreja é comparado por Paulo a uma dor de parto. E aí parece que eles estavam se esquecendo tanto da doutrina que Paulo escritou, que ensinou, do ensinamento, que Paulo está dizendo, é como se eu tivesse que estar implantando com a mesma galera uma igreja de novo. E gostaria de poder estar aí com vocês para lhe falar em outro tom, mas distante como estou, não sei mais o que fazer para ajudá-los. Eu gosto muito dessa tradução porque ela, pelo menos a mim, me passou uma angústia muito forte de Paulo em relação a uma comunidade de pessoas que
de quantas maneiras Paulo poderia ter reagido, né? E muito bem, a ideia é que Gálatas, nessa que eu submeto a vocês, que Gálatas funciona dentro desse modelo assim do modelo do pastor de ovelhas, né? E o contexto é que falsos mestres estavam trazendo falsas doutrinas, novas doutrinas, e Paulo teria que agora alertá-los de que essas doutrinas, na verdade, traziam aprisionamento e não libertação. Que tipo de aprisionamento seria isso? Olha, Gálatas não era uma comunidade de judeus, era uma comunidade de chamados de gentios, pessoas que não vinham da tradição judaica, então, portanto, não tinham aquela tradição cultural de ter que obedecer os 10 mandamentos, né? Ou então não só os 10 mandamentos, mas toda a Torá, todas as leis de Levíticos. Quer dizer, isso faz sentido para uma pessoa que nasce num berço judeu. Então, eventualmente, se ela se converte, ela tem que passar por um momento de ressignificar isso. Mas não era o caso dos caras. Eles não tinham nascido nesse contexto de ter que observar uma data para fazer a festa. Não pode comer uma série de comidas, por exemplo, né, a carne de porco, enfim, uma série de procedimentos na hora de se cortar e se fazer a carne, várias coisas. Existem mais de 600 mandamentos, né, no total, né? 613. Então, por que na verdade há uma sugestão de que as pessoas da galáxia hoje é ali pela Turquia, né? Ali aquele pessoal estava voltando atrás, provavelmente numa mistura de judaísmo com uma espécie de gnosticismo, ou seja, haveria um privilégio na salvação, ou um privilégio espiritual em se fazer, se corroborar com certas tradições. Aí por isso que Paulo fala, vocês agora estão voltando com esse negócio de mês, de ano, por que vocês estão fazendo isso? Vocês deram um passo para fora disso. E agora, o que aconteceu? É um discurso duro acerca de ensinamentos estranhos que servem aqui dentro da figura do bom pastor, falando com as ovelhas, um discurso duro contra outras vozes. O ladrão salteador que não chega pela porta da frente. E, aliás, olha que interessante, que Paulo ele é um protótipo do mestre, o mestre Jesus. Ele funciona aqui como protótipo. E, na verdade, ele deixa transparecer isso uma hora no texto, né? Que ele fala assim, olha, vocês me trataram como o próprio Cristo. Só que no contexto da carta é muito interessante porque Paulo ele se apresenta no início da carta como apóstolo, mensageiro autorizado a ensinar a doutrina, nessa época onde não se tinha a Bíblia, né? Tinha só o boca a boca. E aí as pessoas começam a falar, não, mas eu também sou seguidor do caminho, eu também estou... Inclusive tem um apêndicezinho que a gente adiciona e tal, uma melhoria... Então, Paulo, olha que interessante, ele se mostra entrando pela porta da frente, como o bom pastor entra, quando ele conta que da conversão dele, aqui se a gente vai seguindo os capítulos, no capítulo 2, Paulo justifica o seu apostolado perante os gentios, conta a história de que ele... chamou a atenção de Pedro já apóstolo e discípulo do mestre, porque estava ali flertando de novo com alguns princípios judaicos, não os princípios, mas andando muito próximo com os judeus e tendo vergonha de andar com aqueles que não eram do judaísmo. E aí ele já puxa, não, mas não precisa disso, né? A gente foi chamado para a libertação das pessoas dessa divisão. E chama a atenção dele, ou seja, entra pela porta da frente, né? Anuncia a voz, no capítulo 3 ele anuncia a voz do bom pastor, que é o quê? Que é a própria mensagem do Evangelho, que ela se dá por uma experiência de fé.
e que está calcada num relacionamento com o próprio bom pastor. Interessante que nessa hora ele não puxa para ele, Paulo, ele empurra para Jesus. Ele conduz as pessoas. Essa é a diferença do Paulo para o Jesus. Jesus ele chama para si, eu sou o bom pastor. Né? E todas as figuras que Jesus usa, eu sou a videira verdadeira, né? Ele chama para si. Paulo ele faz quase tudo igual, com exceção de que quando chega nessa hora ele fala assim, não, mas não sou eu, é Jesus. Aí ele conduz ao Cristo. E logo depois, no capítulo 4, ele anuncia a voz do ladrão, que são os aprisionamentos, que no caso aqui eram as leis de como viver e praticar religião, que seria aqui uma contraposição, voz do bom pastor, liberdade, voz do ladrão, aprisionamento. Muito bem, o que lei de Torá tem a ver com a gente hoje? Bem, eu queria propor que na nossa relação com o pastor, a figura pastoral, e com a igreja, a gente cria as nossas leis atuais, digamos assim. São leis morais, um excesso de moralidade escravizador, que aí a gente impõe ao próximo. Às vezes são coisas que ajudam a nossa caminhada espiritual, mas a gente universaliza essa prática e impõe para a vida do outro, sendo que, na verdade, na vida do outro vai ser um aprisionamento, não vai soar como um impulso para uma libertação, seja de uma prática, de um pensamento, de um vício, etc. Então, todas essas demandas, olha só, a palavra demanda é muito interessante, a gente tem demandas em relação à religião e, naturalmente, à figura do pastor, seja ele quem for, que denotam a nossa prisão e não a nossa liberdade. O que eu considero uma espécie de a palavra forte, mas os irmãos vão entender. Eles consideram uma espécie de prisão, todo mundo tem, eu estou enquadrado nela, é aquela demanda do pastor fazer a pregação para mim, né? Acho que é impossível a gente escapar dessa, né? Essa coisa de que Deus vai falar para mim hoje, assim, no sentido, vai ser sobre um problema que eu estou passando, vai citar os exemplos e vai ainda, no final, vai me dizer o que eu tenho que fazer. E isso é muito complicado, porque nós temos quantas pessoas ouvindo o mesmo sermão? Então, o mesmo sermão ele tem que dar conta, supostamente aqui nesse exemplo, de 50, 100, em caso 5.000 demandas ao mesmo tempo. E já viram que é impossível, né, fazer com esse tiro só essa demanda, que é uma demanda do que eu deveria fazer com a minha vida. E essa demanda do que eu deveria fazer com a minha vida, ela é muito ligada às normas e às regras, porque quando tem uma norma dizendo para mim o que eu tenho que fazer, eu não tenho que pensar, eu vou lá e faço, porque está dizendo que é assim, então é assim, eu não tenho que pensar. Se deu errado, foi culpa da norma, não foi culpa minha. Então, essa terceirização que a gente gosta muito de fazer, porque a Bíblia apresenta muitos princípios de vida, mas apresenta enquanto princípio, onde nós, no relacionamento com Jesus Cristo, vamos aprendendo a aplicá-los e a contextualizá-los na nossa vida, começam a virar regrinha por regrinha. E aí a coisa começa a ficar mais tenebrosa, porque nem sempre a gente sabe o que fazer. Aliás, boa parte das vezes a gente não sabe o que fazer. Aí vai na figura pastoral, que de repente tem na conselheiro, né? Que de repente tem a incumbência de dar a resposta. Misericórdia se der a resposta errada, porque é culpa do pastor que falou para eu fazer isso. E olha só, né? Fica o problema foi um problema de demanda para o que significa ser pastor, que tem a ver com a minha recusa de assumir a responsabilidade
de ser uma ovelha que ouve o chamado de Cristo e vai atrás do chamado de Cristo e aprende isso num processo contínuo de... contínuo de quê, gente? Me ajuda aí. De caminhada. Santificação. Muito legal, gostei dessa. Um processo contínuo de caminhada e de santificação. Então, esse capítulo 4 que a gente leu, ele é um recorte da função pastoral, né? Um exemplo para a função pastoral, que funciona, o pastor aqui não funciona não por dinheiro, Paulo cita isso nessa carta, que alguns funcionam movidos por dinheiro, por fama, e não movido por controle, que veja que prato cheio para um pastor exercer essa função movido pelo controle, porque a pessoa chega com a demanda, há um peso espiritual na voz do pastor, e de repente é muito difícil escapar dessa questão vou colocar de uma maneira exagerada aqui, do manipulador e do manipulado. É por isso que Paulo está tão preocupado com essa outra galera que está chegando com as doutrinas, porque chega com peso espiritual, né? Chega com a carga da verdade, não, eu conheço o caminho até a Deus melhor do que você, então é melhor para a sua vida e para o seu relacionamento com Deus se você fizer o que eu estou dizendo para você fazer. Em outras palavras, você está aqui na minha mão. E a preocupação de Paulo, ela não é controladora, ela é libertadora. É por isso que depois desse capítulo 4, Paulo vai falar 2 capítulos, que aí é o final da carta, sobre liberdade. Para Paulo é muito importante falar sobre liberdade nesse contexto, depois que ele exerce, ele outorga a sua autoridade, e no final ele não parte para o controle, ele parte para a liberdade, ele parte para a sua autonomia. Uma vez, olha, entendeu o princípio? Legal. E até aqui a gente tem falado muito sobre o ofício de pastor, que é a questão do título, que é muito importante. E é importante daqui, Jesus apresenta um modelo e logo depois, algumas décadas depois de que Jesus fala isso, nós já estamos vendo como a igreja lida com essa fala de Jesus, que é pela função pastoral. Então a função pastoral ela é importante, ela é bíblica. Mas existe o ofício pastoral. Eu queria fazer a distinção aqui do ofício e função. O ofício pastoral é bíblico, mas a função pastoral ela pertence a todos, diferente do ofício pastoral que pertence a alguns. Como assim? Por exemplo, a função pastoral a todos os cristãos, né? Todos os cristãos. Por exemplo, a função pastoral entre pais e filhos, de cuidado para uma emancipação, né, no sentido do sujeito, agora ele consegue finalmente pensar por conta própria. O filho volta para pedir conselho, mas ele não volta desesperado como o dependente, como fazia quando tinha 5 anos de idade. Houve uma maturação, uma função pastoral entre marido e mulher, né? E eu acredito numa função pastoral mútua, recíproca entre os dois, da mesma forma que eu acredito numa função pastoral entre amigos. A gente, às vezes tem essa oportunidade, às vezes, de ler cartas de autores aí famosos e fala assim, nossa, esses caras estão se pastoreando assim, e eu nem sei se eles se deram conta. Que é aqueles amigos que colocam a gente de volta nos eixos, né? Falam assim, olha, vamos abrir a Bíblia aqui, tá vendo isso aqui? Pois é, você esqueceu que você tem uma missão, cara, eu te conheço, você tem uma missão e você está ouvindo voz estranha aí. Isso é pastoreamento, função pastoral entre amigos, que funciona de uma maneira muito informal. Enfim, professor-aluno, chefe e empregado, etc, etc. E aqui chega o nosso pastor
que é meu pai, né, pai? Alguém que tem o ofício de pastor e que tem realizado a função pastoral em várias instâncias, né? E eu louvo a Deus pela sua vida, né, sua função pastoral a mim como filho durante todos esses anos. Função pastoral com seus amigos, né, que eu cresci vendo isso, né, desde novinho, lá em casa, depois do culto, e era muito bonito ver isso. Eu só tive noção que isso era uma função pastoral bem depois, né, aqui na igreja, no casamento, nas suas aulas, né, no seu trabalho. Então, enfim, eu louvo a Deus porque você tem entendido muito bem essa função do bom pastor e como ela se dá na igreja, e tem tido, né, muita paciência, porque em todos esses casos é muita paciência. Parece que aqui Paulo está assim, haja paciência para falar com esse pessoal, né? A gente lê a carta toda, parece que ele está querendo falar umas coisas e medindo as palavras por outras, e movido por um amor muito, muito grande, e eu vejo isso em você, né? E, enfim, de Gênesis a Apocalipse, Deus está cuidando de pessoas que cuidam de pessoas. Ah, não acredito. Como não? Vamos fazer o panorama da Bíblia toda aqui. Gênesis, não, tô brincando, não vou fazer isso com vocês não. De Gênesis a Apocalipse, Deus está cuidando de pessoas que cuidam de pessoas. Pessoas que cuidam de pessoas são pastores. É uma outra definição de ser pastor na vida de alguém. E a gente sempre está numa função de cuidado em relação a alguma outra pessoa, em níveis diferentes, né? Então, fazendo uma pergunta para a gente levar, de quais são as pessoas que você cuida hoje? Na sua vida, no seu ciclo de relacionamentos, pensando em diversos níveis, quais são as que você cuida mais, que você tem mais responsabilidade, né? E aí, como é que a gente está cuidando dessas pessoas? Veja que cuidado e controle, ele tem uma linha muito tênue entre eles. Não dá para saber quando é que a gente sai de um e entra no outro, porque sempre tem uma ânsia de controle no cuidado, mas a recíproca nem sempre é verdadeira. A ânsia de cuidado no controle nem sempre é assim. Mas o cuidado, ele tem, sabe? Vocês imaginam vocês sabem que eu estou falando, porque vocês cuidam de alguém, e no cuidado a gente quer dar o pitaco, quer falar que, cara, não faz isso, faz do jeito que eu estou te falando que você vai sair melhor. Quanto mais próxima é a pessoa, mais carregada fica essa vontade da gente, né, se imergir, porque na verdade já está imerso na vida do outro, né? Então a gente quer participar mesmo. Tem muitos efeitos danosos nisso daí, mas eu não acho que isso seja realmente contornável, eu acho que é apenas refreado de alguma maneira. Mas e como é que você pode ser a voz do bom pastor nesses seus relacionamentos, né? Essa é uma pergunta muito legal para o gabinete também, para você trazer para o gabinete como pastor. E, por fim, o nosso cuidado é um cuidado do outro, cuidado de ouvir. É o cuidado de sempre estar pensando o que significa cuidar de uma pessoa. Porque a gente cai no clichê do cuidar do outro, do amar ao outro, mas você é uma pessoa muito, muito única, muito, muito especial, e você tem uma maneira muito única e muito especial de cuidar de alguém.
E tem sempre alguém aí na sua rede de relacionamentos que está precisando desse seu cuidado, né? E é muito bom a gente conseguir exercer isso. Então nós temos aqui o exemplo do bom pastor, Jesus, o exemplo de Paulo, o exemplo do nosso pastor, mas também é com a gente. Esses exemplos todos, eles nos ajudam a nos movermos e sermos nós mesmos pequenos cuidadores. Amém? Essa é a reflexão que eu queria deixar, isso eu queria também deixar para ti, Pai, com todo cuidado, assim, para assim dizer, tá certo? Muito obrigado, pessoal. O mundo estava em escuridão, mas Deus mostrou imenso amor por nós. Em meias densas trevas trouxe a luz, mostrou sua glória e nos deu salvação. O mundo estava em escuridão, mas Deus mostrou imenso amor por nós. Em meio às densas trevas trouxe a luz, mostrou sua glória e nos deu salvação. Das trevas fez resplandecer a luz, trouxe esperança aos corações em Jesus. Das trevas fez resplandecer a luz, trouxe esperança aos corações em Jesus. O mundo estava em escuridão, mas Deus mostrou imenso amor por nós. Em meio às densas trevas trouxe a luz, mostrou sua glória e nos deu salvação. Das trevas fez resplandecer a luz, trouxe esperança aos corações em Jesus. Das trevas fez resplandecer a luz, trouxe esperança aos corações em Jesus. Amém, louvado seja Deus. Eu queria deixar minha imensa gratidão às palavras do Fabrício, em nome da igreja, do Léo também, pela sua forma tão didática hoje. E eu quero louvar a Deus por essa igreja, que faz parte da minha vida e de fato, me sinto bastante acolhido por vocês mesmo aqui. Bem, então agora eu vou pregar, né? Brincadeira, né? Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Tem ali, né, aquela mesa posta, representa um pouco da comunhão que nós temos aqui, tá bom? Sou imensamente grato a vocês, que Deus possa abençoá-los. Eu queria orar nesse instante, entregando tudo que nós ouvimos. Pai amado, que bom saber que nós temos Jesus, o bom pastor, o pastor perfeito no cuidado, perfeito na entrega, perfeito na intercessão. Nos alegramos porque
O Senhor tem cuidado da gente de uma forma extremamente carinhosa. E nesse momento, eu faço aqui uma oração de gratidão pelo cuidado desta igreja para comigo. E a minha oração, Deus, confiados no mérito, tão somente nos méritos de Jesus Cristo, que o Senhor traga para essa igreja aquela vida abundante que o Senhor tem preparado para ela. Eu rogo pela vida de cada um, da sua diretoria, da liderança, de cada pessoa que compõe os ministérios, os voluntários. Louvado e edificado seja o teu nome na vida desta igreja. Que o teu reino, seu reino seja resplandecido aqui. Que das trevas, onde resplandece a luz, possamos ser sal da terra aqui no nosso bairro, na nossa cidade. É assim que nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Eu sei que nós precisamos encerrar essa transmissão. Vai falar antes do encerramento? Não? Então, só uns avisos paroquiais rapidamente, para nós encerrarmos. Que nesses próximos dias estaremos fazendo uma viagem, que você ore por nós. Estaremos com nossos parentes ali em Minas. E quero só avisar então que as devocionais diárias vão tirar férias também nesse tempo, que você possa ficar atento a isso. Com relação a dízimo e oferta, você tem aí os dados da igreja, você precisa continuar mantendo essa casa. E dizer que as programações normais da igreja continuarão, tá? Nesse final de ano, nas quartas e também nos domingos, tanto nas transmissões como nos encontros aqui nos domingos, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, fica na paz do Senhor Jesus e até breve. Que nada de mal venha. Assim como uma flor se abre com a brisa, restaura-nos, Senhor, com graça nos abriga. Assim como